estamos para mais um vídeo. E nesse vídeo, os personagens mais fortes do universo Marvel, do Ultra Nerd, ótimo canal, que eu sou inscrito, que eu assisto. Esse vídeo era pra sair ontem, só que não deu certo por conta que, mais ou menos, eu dormi no meio da gravação. Aí acabou não dando certo, eu tive que apagar. Então agora vamos ver se dá certo. Personagens poderosos da Marvel, logo pensamos em seres como Galactus, Thanos ou mesmo Celestiais e Eternos, não é mesmo? Eternos, o filme mais esquecido da Marvel. Eu acho que é realmente o filme mais esquecido da Marvel. Acho que só atrás do Shang-Chi. Mas será que eles realmente são os mais poderosos, considerando todo o multiverso da Marvel? Com uma variedade absurda de entidades cósmicas, e até mesmo seres que nem são entidades, mas que são poderosos por igual, muita gente não sabe da existência da maioria desses personagens apelões. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver seres extremamente poderosos, que fazem até mesmo o Galactus e o Thanos parecerem uns fracotes perto de... Thanos é um fracote. Thanos é um fracote. Thanos realmente é um fracote deles. Lembrando que nem tudo é definitivo, então sinta-se à vontade para discutir a lista nos comentários, só não vale ofender os amiguinhos, hein? Mas antes de embarcarmos nessa jornada de seres cósmicos, precisamos da sua ajuda para derrotar o vilão de todo o canal no YouTube, o algoritmo. Para isso, já vai dando ultra like no vídeo, se inscreve no canal e ativa... E já deu ultra like, porque eu sou ultra nerd. Ativando o sininho, assim você fica por dentro de tudo sobre a DC, Marvel e muito mais. Além, é claro, de ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem Ultra Nerds também. Com isso fora do caminho, bora pro vídeo. 10º, Amatsu Mikaboshi, Rei do Caos. A entidade conhecida como Amatsu Mikaboshi se originou como uma ramificação de Oblivion. Ele tem um visual bem esquisito. Os visuais não são muito criativos, né? São os visuais meia bocas, meia bundas. A entidade cósmica que incorpora o vazio que existia antes do início do universo. Mas, como o nome já pode indicar, apesar de estar de alguma forma ligada com um dos seres mais importantes, o nome do cara é Rei do Caos. Então, acho que o cara é forte. Amatsu Mikaboshi acabou ficando restrito ao panteão shintoísta da Marvel no início, ficando preso ao Yomi, o submundo japonês. Porém, não demorou muito até que ele se tornasse um grande problema, não só para o panteão shintoísta, mas para todo o universo da Marvel. Mikaboshi tem... Esse Oblivion deve ser muito forte, porque uma ramificação dele já é a 10ª colocada, imagina ele. Tem o incrível poder de absorver os poderes do que ele destrói, e quando ele começou a destruir, ele não parou mais. Ele enfrentou os deuses Skrulls, começou a invadir outros panteões de deuses para causar destruição, e até mesmo panteões de deuses fora da Terra. Por causa disso, Mikaboshi adquiriu um enorme poder, ao ponto de derrotar com pouca dificuldade os deuses do Olimpo. Nem os super-heróis da Terra conseguiram fazer algo. A grande maioria deles acabaram ficando inconscientes graças ao poder do pesadelo que Mikaboshi havia absorvido. Os únicos que conseguiram ficar de pé foram os heróis com linhagem ou bênção divina, como Hércules, Thor e Amadeus Cho, que haviam sido abençoados pela Athena. Depois de absorver muitos poderes, o nome Rei do Caos faz mais sentido. O personagem agora tem uma quase onipotência e... Será que não vai ter nenhum herói aqui? Só vai ter vilões? Mas esse Rei do Caos é foda, além de uma puta aparência. Não, é meia bunda, isso aqui é amedrontador. Consegue usar uma vasta gama de magias negras japonesas, que foram particularmente muito eficientes contra os deuses gregos. Ele também consegue criar cópias de sombras de si próprio, tornando sua detecção algo quase impossível. Isto é, quando ele não quer ser detectado, né? Porque geralmente ele só sai destruindo tudo mesmo. Mikaboshi também consegue mudar de forma, se transformando em praticamente qualquer coisa que ele desejar. Ele também é capaz de capturar e deter os corpos astrais daqueles que morreram, além de conseguir matar e ressuscitar seres, fazendo eles se tornarem servos de sua vontade. 9º, Tribunal Vivo. Tribunal Vivo está aqui. O Tribunal Vivo está... Não, eu pensava que o Tribunal Vivo está muito lá na frente, porque todo mundo diz: ah, o Tribunal Vivo é o mais forte de todos.
Eu realmente pensava que o Tribunal Vivo era o fodão de tudo. A justiça existe para todos, inclusive para seres cósmicos. Nos quadrinhos da Marvel, aquele que julga todos os seres, sejam deuses, aspectos, universos, quase tudo, é o próprio Tribunal Vivo. Além de julgar seres, ele também age como um agente de equilíbrio multiversal. Se alguém ou alguma coisa está colocando o multiverso em risco, o Tribunal Vivo intervém. Até mesmo quando o bem e o mal estão desequilibrados, ele se mete no meio para equilibrar as coisas. Além de... Tem que ser tudo equilibrado, né? Tem que ser tudo equilibrado, perfeitamente equilibrado. De ser extremamente poderoso, o Tribunal Vivo é um ser único, não tendo outras versões dele no multiverso, o que até poderia ser um problema quando falamos da Marvel, que possui tantos universos. Mas isso não chega a ser um problema para ele, já que mesmo sendo somente um, ele existe simultaneamente em todo o multiverso. Parece confuso, mas é bem simples, só existe um Tribunal Vivo, porém em cada realidade existe um aspecto dele. Então, quando eu citar a morte do Tribunal Vivo, geralmente é um desses aspectos, e não o original. Só aqui já dá pra perceber que ele é quase onipresente, mas ele também é quase... O cara é onipresente, onisciente, não. Não, onipotente não. Mas é onipresente. Quase onipotente, sendo virtualmente invencível. Até já aconteceu dele ter sido derrotado nos quadrinhos, mas isso só fez o Ana Boval colocar um novo Tribunal Vivo para manter o controle do multiverso. Outra coisa interessante é que ele tem o poder de anular as joias do infinito, que apesar de ser um poder muito específico, é extremamente útil quando você se propõe a ser a justiça, nesse multiverso da Marvel. E o tribunal só responde a uma pessoa, o Ana Boval. Mas calma, que esse a gente vai falar daqui a pouco. Oitavo, homem... Que o Ana Boval é o fodão de tudo. Homem molecular. O Homem Molecular, ou Molecule Man, se você preferir, era apenas um homem qualquer chamado Owen Reese, que trabalhava como técnico de laboratório. Sua vida foi eternamente mudada depois dele tentar consertar um dispositivo atômico e, graças a isso, abrir um buraco no universo de outro ser poderoso, o Beyonder. Ao abrir esse buraco, Owen Reese foi bombardeado. O Beyonder que ainda vai aparecer nessa lista, o Gold. O Gold não tem como. Pela energia do universo do Beyonder, ganhando poderes de manipulação molecular, ou seja, ganhando poderes de fazer praticamente o que ele quiser. E caso você não seja um leitor assíduo da Marvel, deve achar que eu tô maluco de colocar um cara que ganhou poderes em um experimento, afinal, isso tem aos montes da Marvel. Mas eu posso garantir que o Homem Molecular se destaca, sendo fácil um dos mais poderosos seres que a Marvel já viu. Só pra vocês terem ideia, a versão atual desse personagem poderia destruir o Galactus só com um pensamento, e isso foi o próprio Galactus quem afirmou. Ele é quase onipotente, já foi quase onisciente, consegue manipular livremente a energia da sua dimensão, criar campos de força, projetar explosões e abrir buracos de minhoca através do hiperespaço para viajar mais rápido do que a luz. E se já não bastasse tudo isso, ele pode controlar com sua mente até mesmo as moléculas de toda a matéria e energia, o que por si só já permite ele fazer quase tudo o que deseja. Isso permite ele até mesmo alterar a realidade, fazendo com que um prédio saia andando por aí, e tudo isso só com um pensamento, sem ter que fazer força nem nada. De fato, esse personagem era tão poderoso que seu ponto fraco era que ele mesmo limitava os seus poderes subconscientemente. Vale citar também... O próprio cara se deixava fraco. Esse sim é um beta. Betinha não era pra estar nessa lista. Esse é um dos personagens que temos duas versões, sendo que em uma delas ele é considerado quase onisciente e na outra não. A versão antiga dele é extremamente mais poderosa, mas mesmo se a gente considerar a atual, ele ainda passa na frente de boa parte das entidades da Marvel. Sétimo, Beyonder. Beyonder é um daqueles personagens que daria pra fazer um vídeo só sobre ele, mas como temos que... Beyonder é foda. Beyonder é o Gold. Beyonder não tem como, é o Gold. É o Gold. Não tem como. Abordar outros personagens, vamos resumir um pouco a sua história. Pra começar, nós temos a raça dos Beyonders, que por si só já são seres quase onipotentes que vivem... Esses caras parecem Ben 10, não parece Marvel, parece muito mais Ben 10. Vivem fora do multiverso.
Mas dentro dessa raça de seres, que já são mais fortes do que boa parte da Marvel, temos esse jovem Beyonder. Esse Beyonder em particular é muito importante nas histórias da Marvel. Por exemplo, foi ele quem fez as Guerras Secretas. E assim como aconteceu com... É o Groot, não tem jeito, é o Groot, não tem como. O Homem Molecular, o Beyonder passou por vários retcons, onde literalmente diminuíram seus poderes. Mas falando de uma forma geral, entre os seus poderes, podemos citar sua habilidade em manipular a realidade em uma escala virtualmente infinita. Ele pode se teletransportar através de todo o multiverso, podendo também teleportar outras pessoas, pode voar e pode até mesmo escolher o quão forte e resistente ele vai ser. Além disso, ele tem vastas habilidades psionicas, que lhe permite escanear a mente de todo mundo, neutralizar sondas psíquicas de telepatas poderosos e manipular as memórias de todos os seres humanos do mundo ao mesmo tempo. Ele também consegue manipular a matéria, manipular a energia, além de conseguir absorver e gerar energias. O cara é foda, é o Groot, não tem como. Tudo isso em quantidades quase limitadas. Já foi dito que em suas primeiras versões, ele tinha até mesmo o potencial de explorar o poder cósmico e as energias místicas de todo o multiverso da Marvel. Vale citar também que a raça do Beyonder já conseguiu matar o próprio... Caralho, os caras é foda, os caras mataram o Tribunal Vivo, os caras é foda. Tribunal Vivo. Sexto, Protege. Protege não é um dos personagens... O Randola do nada aqui no meio, né? Do nada entrou um Randol. mais famosos aqui no Brasil, mas sem dúvida alguma, ele é um dos mais poderosos de toda a Marvel. E a história dele é bem complexa, então eu vou dar uma boa resumida nela. Em um futuro na Terra 691, existe a Igreja da Verdade Universal, que conseguiu dominar metade de toda a Via Láctea. O líder dessa igreja era o Magus, mas quando ele foi derrotado e não conseguiu mais voltar à vida, a igreja criou um ser artificial, uma entidade para ser o seu novo deus e protetor, ou como a gente o conhece, Protege. Apesar de ter a aparência de uma criança, os poderes dele são absurdos, e o Beyonder descobriu isso da pior maneira possível. É isso mesmo, o próprio Beyonder acabou descobrindo sobre o Protege, e para ver do que ele era capaz, sequestrou o garoto. O Beyonder é envolvido com tudo, né? O Beyonder é foda demais, o Beyonder. Quando o Beyonder começou a usar os seus poderes, os poderes de Protege começaram a aflorar. Mas quais são esses poderes afinal? Bom, ele simplesmente consegue copiar todos os poderes de outro ser, só olhando para eles. Espera, uma pequena correção. Ele não só copia, como também intensifica os poderes copiados. É isso mesmo, agora ele simplesmente tinha os poderes do Beyonder, só que 2 vezes maiores, sendo capaz até mesmo de derrotar o Beyonder. O que acabou chamando a atenção do Tribunal Vivo, que notou que esse garoto era um desequilíbrio para todo o multiverso. Atenção do Tribunal Vivo, que notou... Tribunal Vivo sendo Tribunal Vivo sempre estraga as nossas coisas, não? Notou que esse garoto era um desequilíbrio para todo o multiverso. Obviamente, o próprio Protege também percebeu que ele era muito forte e começou a sair por aí derrotando outras entidades poderosíssimas, como a Eternidade e o Infinito, por exemplo. Teoricamente falando, ele poderia ser o primeiro da nossa lista se tivesse a oportunidade de copiar os poderes do personagem mais forte da Marvel, e o único ponto fraco dele é que ele precisa ver o poder sendo utilizado. Pois é, não basta apenas olhar o oponente, mas ele precisa ver enquanto o oponente utiliza os poderes. O próprio Protege, ao adquirir os poderes do Tribunal Vivo, se declarou o novo Wannabe. O cara viu o Tribunal Vivo, não? Qual? Então já coloca na lista aí os poderes do Beyonder, da Eternidade e Infinito, que são quase do mesmo nível do Oblivion, fora um monte de outros personagens que ele veio copiando. Ele só não tá mais acima na lista porque a Marvel percebeu que tava perdendo a mão, então eles precisaram arrumar essa bagunça e tirar o Protege de campo. Para isso, eles tiveram que usar um novo personagem, chamado Scatan, o Aprovador. Esse celestial tem a capacidade de aprovar ou desaprovar as Meu Deus, Scatan, o Aprovador. ações de um ser. Scatan desaprova as atitudes de Protege, e com isso consegue selar os seus poderes para que o Tribunal Vivo conseguisse continuar o seu julgamento. Chega até a ser engraçado pensar que um personagem tão poderoso como o Scatan nunca mais apareceu de forma importante, apenas em algumas menções depois disso.
Dá até a impressão que ele foi criado só para resolver essa bagunça. Quinto, Oblivion. Oblivion é um personagem extremamente interessante, já que ele é mais do que um ser vivo. É uma entidade cósmica abstrata que antecede o próprio multiverso e representa a inexistência. Essa entidade cósmica, que é conhecida aqui como esquecimento, incorpora o vazio primordial do... O Oblivion, que é tão foda que ele conseguiu deixar uma variante dele no top 10. do qual o multiverso surgiu. Quando o multiverso surgiu, junto com ele, apareceram outras entidades cósmicas, a eternidade, a morte e o infinito. E olha, o Oblivion não é nem um pouco chegado no infinito, travando várias batalhas com ele através de avatares. Lembram que eu citei o Mikaboshi agora há pouco? Ele é só um dos avatares do Oblivion. Pois é, o 10º lugar da nossa lista dos mais fortes não é nada mais do que um aspecto do Oblivion, e isso por si só já mostra o quão poderoso é o Oblivion. E como vocês podem imaginar, ele também é quase onipotente, quase onisciente e quase onipresente. Ele também tem poderes temporais, apesar de que esses poderes não são ilimitados. Mas é quase, ele não é onipotente, nem onisciente e nem onipresente. Então ele não é nada, ele só é quase. Como ele é sabor. É sabor, onipresente, onisciente e onipotente. Além disso, ele consegue dar poderes para outros seres ou seus próprios avatares, e esses poderes variam de acordo com a necessidade e vontade do Oblivion. E entre seus vários poderes, ainda tem coisas que ele não consegue fazer, como trazer seres de volta à vida, mas por outro lado, ele consegue trazer seres de volta da inexistência. Apesar de ser, sem dúvida, uma... Então a pessoa nunca existiu, aí ele consegue trazer essa pessoa que nunca existiu de volta. Tô entendendo essa lógica. Estou entendendo seu raciocínio. Das entidades mais antigas e mais poderosas, ele não é um problema muito ativo, sendo que geralmente o problema são os avatares e seguidores dele. E ainda bem que é assim, pois se só uma fração do seu poder já conseguiu personificar o Rei do Caos, um ser extremamente terrível, imagina ter que lutar diretamente contra o Oblivion. Quarto, Fulcrum. E agora vamos falar sobre um dos... Foi mais ou menos aqui do Fulcrum que eu comecei a dormir no vídeo passado. Eu falei o vídeo todinho. E quando apareceu esse Fulcrum, me deu um sono pesado e eu dormi. Dos personagens mais misteriosos dessa lista. E esse mistério existe por falta de informação da Marvel mesmo, já que ele aparece em pouquíssimas histórias. Quando um Eterno tem o seu corpo físico destruído, ele não morre de verdade, pois os Eternos são seres imortais. Mas eles vão para um lugar chamado Vestíbulo, que mais parece um bar. Nesse local a gente conhece Jack, o cara que atende no bar, e basicamente esse... Então os Eternos não morrem, eles vão para um bar. Os caras quando morrem, eles vão para um bar. Faz total sentido. Faz muito sentido, estou entendendo essa lógica. Cara tá ali pra guiar os Eternos para um tipo de pós-vida, ou uma reencarnação, dependendo do que o Eterno deseja. Mais tarde, nessa mesma história, a gente descobre que ele não é apenas Jack, mas sim o Fulcrum, uma entidade que é servida pelos Celestiais, pela Horda, pelos Vigias e por tudo que existe em estado de equilíbrio sublime. É uma história meio complicada, mas depois de 19 ciclos cósmicos, o planeta que teve a vida semeada pelos Celestiais seria destruído e toda sua energia vital voltaria para o Fulcrum. Então, baseado em quem se sobressaísse nesse mundo, ele iria mandar essa energia vital ou para a Horda ou para os Celestiais. Se o Fulcrum recebesse mais energia de Eternos, o poder iria para os Celestiais, mas se tivesse mais energia dos Deviantes, esse poder iria para a Horda. A verdade é que sabemos bem pouco sobre o Fulcrum, e é provável que ele seja um aspecto do Anaboval. E, por ser tão misterioso, não sabemos muito sobre seus então tá explicado, ele é um aspecto. poderes, mas sabemos de duas coisas. Ele é onipotente e onisciente. E só isso já é foda. O cara é onipotente e onisciente. Já faz ele estar acima dos demais personagens dessa lista. Terceiro, primeiro firmamento. A gente vai primeiro firmamento. Aí eu dormi exatamente aqui no primeiro firmamento. Eu não assisti os dois últimos. Os Celestiais por si só já são uma raça poderosíssima e muito interessantes, mas existe uma entidade acima deles que criou os Celestiais. Estou falando do primeiro firmamento, ou The First Firmament.
Essa entidade é a personificação do primeiro universo que já existiu, e também é o criador dos celestiais e dos aspirantes, que acabaram começando uma guerra que fez o próprio primeiro firmamento ser despedaçado. Desses pedaços nasceram um segundo cosmos e o próprio multiverso. O primeiro firmamento assistiu do vazio, enquanto os celestiais colonizaram o segundo cosmos. Com o passar do tempo, o multiverso morreu várias vezes, apenas para renascer e evoluir logo depois, enchendo o primeiro firmamento de ódio, já que ele queria recuperar sua posição como a personificação de tudo. O primeiro firmamento fez os aspirantes corromperem o Lorde Caos e o Ordem Mestre, outros personagens que são extremamente poderosos, fazendo eles matarem o Tribunal Vivo, que é a personificação da justiça. Os caras mataram o Tribunal Vivo já tá apanhando aqui. O Tribunal Vivo, tipo, é pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Eles, tipo, é pra gente meio que não. É tudo. Aí, tipo isso. Ai, tudo. Justiça do multiverso. Tecnicamente falando, o primeiro firmamento é onipotente, onipresente e onisciente, mas ele ficou bastante fraco após ter sido quebrado em pedaços. Porém, com o tempo, ele foi recuperando suas forças, se tornando capaz de aprisionar a eternidade e quase conseguiu devorar todo o multiverso. O próprio Criador já disse que o primeiro firmamento, como uma entidade, estando em seu poder máximo antes de se quebrar, era muito mais poderoso que o próprio multiverso e as entidades que representam os universos atuais. Inclusive, tivemos um evento onde o Criador fortaleceu a eternidade, fundindo todas as realidades do oitavo cosmo, e o primeiro firmamento quase conseguiu derrotar todo o multiverso. E olha, já chegamos num nível de poder tão absurdo que só mais 2 personagens conseguem continuar depois do primeiro firmamento. Segundo, Primeiro firmamento é foda. Wonderwall. Um dos seres mais poderosos de toda a Marvel é o Toba. Calma, gente, não precisa. Toba. É o Toba. É o Toba. O personagem mais poderoso é o Toba. Precisa pensar besteira. Toba é a forma abreviada que as pessoas usam para falar desse personagem. O nome inteiro dele é The One Below All. Mas, brincadeiras à parte, o The One Below All é extremamente poderoso, e já dá para perceber isso pelo seu nome, já que é claramente o oposto do The One Above All. Eles são poderes antagônicos, então é normal que estejam nivelados, enquanto um representa a luz, o outro representa as sombras, e é sobre ele que vamos falar agora. Enquanto o One Above All é a personificação da criação e da compaixão, o One Below All é a personificação da destruição e do ódio. Essa entidade maligna é praticamente onipotente, e já vimos ele demonstrar isso quando destruiu todos do universo Marvel, possuindo o corpo do Bruce Banner. Inclusive, possessão é uma das suas outras capacidades. Ele também é onipresente e onisciente, apesar de técnica. Todo mundo é onisciente e onipresente aqui, não? Ele estar confinado no Below Place, um lugar mais profundo que o próprio inferno. Essa entidade pode gerar seres conhecidos como Clip-Off, que assumem a aparência de entes queridos e inimigos para atormentar as pessoas. Além disso, ele consegue regurgitar hordas inteiras de monstros demoníacos. A gente também descobre que a radiação gama possui um elemento misterioso, que não é nem uma onda e nem uma partícula. Essa terceira forma é uma energia mágica emitida pelo próprio One Below All, que pode alterar a realidade. Pois é, tanto o Hulk quanto todos os outros personagens que sofreram mutação pela radiação gama têm um pequeno traço do poder do The One Below All, por isso todos eles são seres tão poderosos. Primeiro, E seres verdes. Não podemos nos esquecer que eles são verdes. One Above All. Agora chega de falar do Toba e vamos falar do Toa. Chega de falar de Toba, agora vamos falar do Toa. Acho que não é surpresa pra ninguém que o The One Above All estaria no topo da lista. Afinal, ele é definitivamente o ser mais poderoso da Marvel. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que o grande criador de todo o multiverso, a fonte de tudo que existe. E aqui a gente já começa a entrar em alguns problemas de semântica, pois desde o Fulcrum já estamos falando sobre onipotência. Ou seja, são seres que têm poderes infinitos, e mesmo assim ainda existe uma hierarquia entre eles.
É dito que mesmo juntando todas as criações do Ana Boval, não seria suficiente para competir em poder contra ele. E é aí que tá a grande diferença dele pro resto, pois ele é literalmente a pessoa que criou tudo. Até mesmo a entidade One Below All é considerada apenas um dos seus aspectos, assim como o Fulcrum parece ser um dos aspectos dele também. Eu sei que é difícil imaginar um ser que tem poder infinito ter O cara é foda, não tem como. mais poder que outros seres, que teoricamente também têm poder infinito, mas é assim que funciona. E já que estamos falando de poder, vamos tentar É isso, os caras têm poder infinito e ainda são mais fracos. E um cara que também tem poder infinito. entender o quão forte ele é. Como já dito, ele é onipotente, mas além disso, ele também é onipresente e onisciente. Sabemos também que ele está acima de todas as entidades cósmicas da Marvel, inclusive tendo criado o Tribunal Vivo para manter o equilíbrio do multiverso. E ele já até apareceu em algumas ocasiões como o escritor Jack Kirby, um dos maiores e principais escritores da Marvel. Ele usava um lápis gigante para literalmente reescrever as coisas que estavam acontecendo na história, alterando a realidade. Quarta parede, o cara quebrou a quarta parede. Se vocês ainda tinham alguma dúvida, aqui está a prova. Ele é literalmente a personificação dos escritores da Marvel. Vale dar uma citada também no Yahweh, que muitos acreditam ser tão forte quanto o Toa, já que ele alega ser onipotente também, e diz ter criado a Terra 616 e o resto do universo. Muitos acreditam, inclusive, que ele seja só mais um aspecto do Toa. E o motivo que faz muita gente pensar assim é que o Toa já foi representado com uma aparência semelhante à do Yahweh. Ou semelhante a Deus, né? Porque isso daqui é inspirado em Deus ou em Jesus. Mas acredito que não seja o caso. Provavelmente ele seja só mais um dentre os Skyfathers, o grupo de deidades da Terra, junto de Zeus e Odin. O fato é que Yahweh é sim a representação do Deus cristão, mas é uma representação levada muito mais pro humor do que pra sua força. E pra ser justo, a gente já viu ele mais falando do que realmente fazendo nos quadrinhos. Enquanto que o Toa é literalmente a personificação dos escritores dentro da história, então não tem muito pra onde correr. The One Above All é o ser mais poderoso da Marvel. É fácil saber que o Toa é o mais poderoso de todos, mas e o restante da lista? Vocês gostaram? Se discordam da ordem de algum ou acham que algum outro personagem merece... Hoje é isso, pessoal. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E se esse vídeo bater mais de 50 visualizações, mais de 10 likes, eu trago um vídeo reagindo à lista atualizada. A lista atualizada dos personagens mais fortes da Marvel. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui.